Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a teologia das religiões em Game of Thrones. É isso, Alexandre? É, teologias, qualquer coisa desse sentido. Então tá bom, eu sou o Pedro Luiz. Eu sou Alexandre da Casa dos Ferreiros. Olha aí, é mesmo, o Alexandre tá todo engraçadinho agora quando se apresenta. Eu sou o Pedro da Casa dos Pereira. E aí quando pergunto... é a Casa das Árvores. Luiz da Casa dos Pedro. Pois é, o primeiro de... Não, eu sou o terceiro de meu nome. Vamos lá. A gente tem que lembrar que tem gente que ouve esse programa que não ouve Game of Thrones, então a gente vai ter que ser muito didático. Não vai embora você que não assiste Game of Thrones, porque vai valer a pena mesmo pra você que não assiste. Eu diria mais. Vai ser bom pra você que não assiste, porque você vai perceber que não deveria assistir mesmo. O que, Alexandre? Você é da grupo que tá com raiva. Não, eu não sou do grupo que tá com raiva, não. Mas, no fundo, Pedro, é muito barulho por nada, né? Então, uma vez o George Lucas, a galera reclamando com o George Lucas. George Lucas foi o cara que criou e dirigiu ali Star Wars, né? Pelo menos o primeiro. Uhum. E depois os outros 3 não tão bons. E aí a galera reclamando, gente, é só um filme, não é? Tipo, relaxa. Só a historinha. É uma série. Pois é, uma historinha, deixa os caras contarem. Eu não sei, fica uma chatice na Tá uma chatice, viu? Ai, gente, vamos, curte a série. Ai, mas o meu... Eu entendo a análise, a crítica de arte e tudo, mas curte um pouco, espera terminar, não é? Verdade. Nem sempre vão fazer Breaking Bad. Nem sempre, isso é uma vez a cada 1000 anos. E tem que ver isso também, né? Tem o gênio do George Martin e tem os caras aí que estão trabalhando com o que tem, né? Mas olha, Alexandre, eu vou falar a real. Eu li um Twitter essa semana falando... Já passou pela cabeça que talvez nem o George R. Martin saiba exatamente como chegar no final da história? Exato. Pode ser que ele tenha o final... Bom, todo escritor, quando começa a contar uma história, ele sabe exatamente o final. Porque o caminhar até lá. Mas pode ser que o cara criou tanta ponta que nem ele tá sabendo ou tendo ritmo mais pra amarrar. Sim. E pode ser verdade isso. E isso você pode levar pra vida também, né? Assim, antes de você incensar qualquer coisa ou qualquer pessoa, espera o desfecho, né? Pois. Isso daí a Igreja Católica até dá uma lição pra quem quiser aprender, porque você só canoniza a pessoa depois que morre, né? Não tem canonização de pessoas vivas, porque é preciso você terminar esse arco, aí é que você diz, olha, aqui tem virtudes heróicas, teve os erros? Teve, mas também teve coisa boa aqui, não teve nada que descredibilizou a história como um todo. Eu acho que tem que esperar caminhar pro final. E outra, a gente tá gravando um programa sobre Game of Thrones pra gente ver se consegue mais um ouvinte, né? Numa dessa, alguém fala assim, olha, vamos ouvir, não é? E aí de 16 a gente passa aí para o incrível número de 17. Então, se você está ouvindo pela primeira vez, já viu a descrição, bem-vindo, tomara que você possa chegar também no próximo programa. A gente não fala sempre de séries e essas coisas, mas a gente quer aproveitar um pouco o hype pra entrar e surfar na onda, que a gente não é bobo também, né, Alexandre? Sim, e tem uma questão aí também de, digamos, muito, entre aspas, lugar de fala, né, Pedro? Porque às vezes você escuta um pessoal aí que se mete a ser entendido de série e aí começa a falar de religião e aí fala bobagem. Pois é. Então deixa nós, que somos teólogos, falar a bobagem sobre teologia. Agora deu uma carteirada, hein? Lógico. Mas é verdade. A gente vai falar com conhecimento de causa. Isso aí tem razão. A gente manja do fenômeno religioso, de teologia cristã católica, então a gente pode ajudar, mas não sem antes o jogo de hoje, que é por tua conta. É uma perspectiva. Então vamos lá no nosso jogo para continuarmos no tema. Nós vamos usar um teste do Von. Ave Maria, olha o vírus. Já instalou o Baidu aqui na hora que eu cliquei. Foi. Você já viu aquele... O Robocop instala o Baidu? O Robocop instalou o Baidu. A história da minha vida. Pois é. E aí no teste do... Von. Do Von,
nós vamos descobrir com quem nós nos parecemos, Pedro. Em Game of Thrones. Beleza. Então vamos lá, primeira pergunta. E aí você responde e eu respondo também. Tá bom, vamos lá. Há boatos de que seu conselheiro de confiança é um traidor. O que você faz? Aqui há 4 opções, né, Alexandre? Uma, pena de Sim. morte, sem dúvidas, procuro um outro conselheiro, vou interrogá-lo imediatamente, não quero nem saber, não me importo. Bom, se meu conselheiro de confiança é um traidor, eu vou procurar outro. Falou, descarta esse cara, já era, vou pra frente. Eu vou interrogá-lo imediatamente. Vou encostar na parede. E aí, qual é que é? Eu sou daqueles que pisam na bola comigo, eu nem dou atenção mais. Já o Alexandre é de fato o cara que confronta. Confronto. Quer a pergunta 2? A 2, em sua cidade estão recrutando para a guerra. Você vê que seus amigos se alistam, acumula comida e foge para as montanhas, segue a orientação da sua família ou você é macho? Claro que você vai. Eu acumulo comida e fujo pras montanhas. Eu vou ver com os meus amigos. Não. Se eles se alistam. Se meus amigos fossem alistar, eu sou o primeiro a dizer, larga isso, rapaz. Sai dessa, Ferreira, eu vou falar. Vamos lá. Vamos lá, terceira pergunta. Alguém pegou de você o mérito de ter vencido a guerra. Ixi. E aí você não se importa, o que vale é que você ganhou. Nunca ninguém vai ficar com a sua vitória. C, discretamente pergunta por que você fez isso, fulano. Se é a felicidade de todos, você faz o possível para que essa pessoa vire um herói. Eu não me importo, o que vale é que eu ganhei. Eu já fui da outra. Em outras épocas responderia de outro jeito. Hoje em dia, falar, cara, eu ganhei, fiz o que precisa ser feito, pouco importa se os outros acham que não. Eu não tenho nenhuma pretensão de entrar pra história. Nessa daí, porque assim, se você. Não foi você mesmo que venceu a guerra, ou teve uma outra pessoa ali que se destacou. Sim. Eu ajudaria a pessoa a se tornar um herói. Os bardos comigo não ganhariam dinheiro. Pobres bardos. Pobres bardos. Vamos lá. 4. Quarta pergunta. Como rei de uma nação, o que mais lhe incomoda? A. Vida pública 24 horas por dia, enche muita paciência. B. A sensação de que sempre querem te trair. C. Sua família pode pegar seu trabalho a qualquer momento. D. Não poder passar mais tempo com seus filhos. Vamos lá. Pra mim, vida pública 24 horas por dia. Pra mim, vida pública 1 hora por dia já é muita coisa já. Vida pública 24 horas por dia, de fato, é complicado. Eu estaria fora. Vida pública. Vamos de vida pública também. Vamos lá. Quinta pergunta. Se descobre uma falha de um chefe que ninguém gosta, você fala mal dele pelas costas, publica informações anonimamente, reúne todo mundo e comenta o que sabe, chama o chefe e o confronta diretamente. Se eu descubro a falha de um chefe que ninguém gosta... Em respeito à pessoa, eu chamaria ele e confrontaria diretamente. Sem sacanagem por trás. Eu também, sobretudo se eu vejo que tem a abertura do chefe, ou mesmo se eu acho que ninguém gosta. Mesmo que eu não gostasse. Sim. Mesmo que eu não gostasse, eu ainda assim... É aquela questão de falar pelas costas, prejudicar o cara, não vai, né? É complicado. Vamos lá. Sexta pergunta. Qual o seu estilo de negócios? Você é friamente analista? Você se concentra nas relações interpessoais? Segue o manual até as últimas consequências? Diz de frente tudo o que pensa? Eu tô aqui entre a 1 e a 2. Porque eu sou bem analista, sou bem pragmático. Mas pra mim, o modo com o qual as pessoas vão se comportar dentro de uma negociação ou de uma tarefa, ele também é crucial.
Eu vou nas relações interpessoais. Eu acho que vou de friamente analista. Não que eu seja tão friamente analista assim, mas business são business, né? Business. Isso é verdade. Então... Mas eu entendo. É que o meu approach acaba sendo diferente, porque eu penso que. Eu entendo a questão de ser analista, mas como, sei lá, numa visão de negócio. O ruim é que a gente não tá exatamente no mundo de negócio, né? Eu fico pensando no desempenho total, e pra mim as relações interpessoais acabam sendo levadas em conta, né? Mesmo que de vez em quando eu tenha vontade de falar, ai gente, que perda de tempo nessa relação interpessoal. 7, vamos lá. Nunca? 7, você vai de viagem com sua família ao exterior. Vocês escolhem um pacote entre todos. Vocês vão a um lugar reservado, assim pode descansar. Cada um é livre de fazer o que quiser, ou vocês vão onde quiser quando compram a passagem. Bom, aqui vou ser babaca, mas vou colocar você no meio. Porque viajar com família... Eu viajei já com meu pai e com a minha irmã, e o meu pai um pouco, vamos fazer o que vocês fazem. Com a minha irmã, um pouco há um acordo tácito ali, a gente gosta das mesmas coisas. Mas minha família também são os meus irmãos. Quando a gente viajou, sim, a gente ficou cada um é livre de fazer o que quer, né? Porque teve um dia que eu saí, um ficou, outro ficou, não foi? Foi sim. Então, embora todos os dias a gente estivesse quase que junto, se um não quisesse ir, não é? Não é um problema, né? Eu vou por essa, então. Eu vou de primeira ali. Escolhemos um pacote entre todos. Eu tento fazer as coisas aí... Conciliar. Se tratando de viagem de família, tento fazer essa... Conciliação. Essa conciliação. Quando a gente foi te visitar, você que falou, aqui é legal, aqui não é, né? Tava um pouco... mas o meu pensamento vai posição. Nesse. Vamos pra frente. Vamos lá, 8ª e antepenúltima. Um chefe que não é do seu agrado propõe um plano sem cabimento. Ainda que não faça sentido, você prefere escutá-lo. B, prefere não assumir a responsabilidade que outro corrija. C, não interrompe porque nem sequer vou prestar atenção. Já tô clicando já nesse. Exponho abertamente o seu pensamento. Eu desligo. Começa, vai eu... Vou lá pra Westeros. Eu não vou mentir, não. Eu também não interrompo, não, porque eu não vou prestar atenção. Quando eu vejo que vem voar, eu falo assim, deixa pra lá, deixa eu viajar. Eu viro que nem o Bran lá do Game of Thrones. Eu viro o olho e vou viajar de corvo. Dá uma arguada. Vamos lá, 9. Vamos lá, penúltima. Convidam para uma reunião com gente nova e alguém propõe um jogo um tanto infantil. A, você participa porque daí conhece alguém. B, indica uma proposta mais divertida. C, sai discretamente da reunião. Ou D, diz que acha muito ruim e vai para casa dormir. Eu vou problematizar essa pergunta, porque assim, uma reunião com gente nova. Mas se é gente nova que eu sei que lá pra frente eu vou ter que conviver outras vezes, e é um clima de descontração, eu até participo, porque vai ser um jeito de quebrar o gelo ali e eu estabelecer algum tipo de relação com pessoas à frente. Agora, se é gente que eu não tenho nenhuma obrigação de conviver em outra época da minha vida, eu saio discretamente. Mas como eu tô colocando muito da questão particular aí, tudo eu vou colocar participo porque daí conheço alguém. Embora seja assim um esforço pra eu dormir 3 dias seguidos depois de cansaço. Eu vou colocar também participo porque daí conheço alguém, porque provavelmente quem propôs esse jogo infantil fui eu. Isso é verdade. Vamos lá, 10ª e última pergunta. Que tipo de vilão você seria? A, um psicopata. B, um renegado. C, um assassino. D, um tarado que espia mulheres. Aí, Eita. apareceu uma E. Jamais, nunca seria um vilão.
Quem tá ouvindo vai falar, mas é muito lawful good. Mas quem me conhece sabe que eu não sou afeiçoado a vilões. Eu entendo e tudo, mas os meus heróis sempre foram os heróis. E já que surgiu aqui uma opção jamais nunca seria um vilão, eu vou escolher essa. Boa. Eu vou escolher um renegado. Eu pensei isso. Se não tivesse o jamais, eu escolheria o renegado. Vamos lá, clicando junto, 1, 2, 3, quem é quem? Vamos lá. Calculando o resultado. Só falta, Alexandre, mandar clicar agora no Baidu e instalar pra dar o bendito do resultado. Tá calculando. Como é que tá calculando? Eu fiquei feliz, hein? Duvido que eu sou esse cara. E você, quem que foi? Eu me senti contemplado. Tywin Lannister. Olha, papai! Eu vou te matar! Ai, com uma flechada no final. Quando estiver usando o banheiro, que é pior, né? Na latrina. Eu peguei o Tyrion Lannister, o anãozinho, pra quem só vê, não manja muito, o Tyrion Lannister. E o pai, o Tywin Lannister, que eu acho... junto com o Tyrion. Bom, todos os Lannisters são sensacionais, eu acho, né? São. Sim, são muito bons. Mas é isso, Alexandre. Muito bem, ser o Tyrion me faz o homem mais inteligente do reino. Tá bom. Olha, ser o Tywin Lannister significa que eu sou o que mais me preocupa com a minha família. Tá certo, isso é bonito. Olha que coisa bonita, tá vendo? Eu já sou o renegado da família, que é colocar de lado. Verdade. Vamos porque muito provavelmente você não é meu filho, né? Desculpa, deixa eu falar. Né? Não, e não é mesmo, hein? No sentido figurado e no bíblico. Vamos pro tema, Alexandre. But you can't ignore religion in fantasy, I think. Você não pode ignorar a religião na fantasia, porque isso é muito importante para a história. E outra coisa que é importante mencionar na religião, na fantasia, no campo da fantasia, é que na maioria das fantasias você trabalha com a magia. Você tem uma magia que funciona efetivamente. O que afeta o sentimento religioso de muitas pessoas. Mesmo quando eu era católico e ia para catequese e me falavam sobre essas coisas católicas, eu dizia: irmã, por que todas essas coisas de andar na água ou trazer os mortos para a vida aconteceram há 2000 anos atrás? Porque se isso acontecesse agora, eu ficaria muito mais convencido. Se eu pudesse ver isso na televisão, certamente eu me tornaria a pessoa mais religiosa do mundo. Se a gente pudesse ver alguém sendo trazido dos mortos, ou levado ao céu, ou fazendo essas coisas que a gente lê na Bíblia, ou nos textos religiosos antigos. Já na fantasia isso acontece de fato. Nós vemos, por exemplo, o Deus Vermelho nos meus livros. As pessoas perguntam por que a Irmandade Sem Bandeiras está abandonando o Deus dos quais eles foram criados, o Sete, para seguir Thoros de Mir e o Deus Vermelho? E eu digo, olha, provavelmente porque ele vê eles ressuscitando gente dos mortos, e muitas vezes isso é extremamente persuasivo. Bom, eles devem pensar, bom, talvez esse cara seja o cara certo. Pois bem, vamos lá. Já a gente coloca aqui um trecho do próprio criador dessa saga, de um cara que não consegue terminar bem o que faz. E agora a gente resolveu falar exatamente sobre as teologias. Ou quem sabe a gente consiga fazer um paralelismo teológico dentro daquilo que é o próprio fenômeno religioso com as religiões que existem ali em Game of Thrones. Porque fato é, como existe no mundo muitas religiões, o universo criado por George R.R. Martin, ele também tem muitas religiões. É quase uma identidade... Bom, religião é identidade cultural, né? Imagine que hoje, Alexandre... Aliás, isso deveria ser pauta de programa, hein? Porque se fala de restaurar o Ocidente cristão.
Mas se a gente estudar um pouco de história, a gente vai ver que é o Oriente cristão que produziu coisas muito mais interessantes e inteligentes, né? E vira e mexe fecundava, inclusive, essa cristandade ocidental. Mas o problema, eu vou problematizar o que não deveria. A gente já tá fugindo do assunto, né? Fugindo do assunto. Mas essa coisa do Ocidente cristão, na verdade, é um projeto de globalização de uma ideologia, né? Exato. E não é globalismo, né? É de globalização de uma ideologia branca, cristã, né? Que rivaliza diretamente com o islamismo radical também. Também, que é um problema, São dois projetos de universalização e de supremacia de uma religião que é assumida como uma ideologia por algum grupo. Sim. Eu acho que a gente deveria um dia... O Alexandre gosta muito dessa questão oriental, a gente falar um pouco dessa cultura e teologia oriental, né? Por exemplo, essa semana eu estava estudando o Juan Luís II sobre o dogma que liberta, e lá por isso me deu a luz de até colocar isso aí como pauta de programa, ele falando isso, né? Enquanto a cristandade ocidental, europeia, estava preocupada em responder de maneira dogmática às dúvidas dos novos povos ou povos bárbaros, aquilo que é o requinte teológico estava acontecendo aonde? No Oriente, não é? Constantinopla, que era o centro do mundo, na verdade. Sim. E se esquecem disso aqueles que falam de um Ocidente cristão. Sabem pouco sobre o que passava historicamente e teologicamente falando no Oriente cristão, que nesse sentido ainda é muito mais rico que a gente. E tem um dado aí também que talvez já se liga a nosso tema principal aí, que a gente vai usar a série como pano de fundo, que é, Pedro, uma necessidade que nós temos de desfazer um preconceito sobre o termo pagão. Sim, sem dúvida. O termo pagão e também o termo gentil, que se usava inclusive na Idade Média, e se usava evidentemente com um sentido diferente do que nós temos hoje, porque nós já somos maculados por esse sentido de que o que não é cristão é ruim. Sim. Né? Sim. Que tem mais a ver com a Espanha dos tempos modernos, da modernidade, do que propriamente com o período medieval. Sim. Porque pagão e gentil quer dizer simplesmente aquilo que está ligado à terra. Né? A um determinado estado ou cidade, a um território circunscrito. Sim, e do ponto de vista religioso, eu acho que já fazendo aí aquilo que é um próprio paralelo, porque assim, Game of Thrones ali, né, naquilo que é o mundo de Game of Thrones, existem a religião dos velhos deuses, ou os deuses antigos, não é? Que tem um paralelismo muito grande com religiões ancestrais, não é, Alexandre? Sim, e são isso, né? São religiões primitivas. Sim, druidismo, xamanismo, aquilo que são as religiões dos povos originais da América, América do Sul, América Central, América do Norte. Dos povos africanos. Sem dúvidas. Aquilo que... dentro daquilo que é o contexto religioso... Aliás, se fala isso, não é? À medida em que você consegue perceber aí, é um pouco de antropologia de boteco, não é? Mas que o ser humano começa a sepultar os seus mortos, há ali, do ponto de vista antropológico, um registro de que sim, o ser humano agora ele tem consciência de sua existência. E entra ali também aquilo que é o próprio fenômeno religioso dentro disso, não é? A questão do mito e também o culto aos ancestrais, a formação de divindades. E os deuses antigos têm exatamente isso, que é a religião dos primeiros homens, não é? Agora tem que ter um certo cuidado com isso, Pedro, porque, por exemplo, se nós pensamos em cristianismo, ele vem na continuidade do hebraísmo, né? Então, se você for pensar dos dias de hoje até o início do hebraísmo, assim, chutando alto, você tem aí 4.000 anos. Sim. Né? Esticando bastante a corda aí. Sim. Né? Mas veja, se você pensar em história da humanidade, você vai ter esse sentimento religioso que começa exatamente aí
como o Pedro tá falando, quando começa esse sentido de uma existência para além do tangível, então, nada, a religião está sendo refinada aí faz uns 50 mil anos. Né? Não é errado pensar isso. Porque é aquilo também, né, Alexandre? A partir do momento em que o ser humano, ou o homem erectus, aí é um passo atrás que eu não sei dar, mas ele consegue e começa a desenvolver uma cultura, a religião entra nesse caldeirão. A gente precisa ter esse olhar mais apurado sobre isso. A gente não pode achar que o cristianismo é aquilo. Eu só, na verdade, estou chovendo no molhado em cima do que o Alexandre já falou, né? Mas a gente não pode achar que o cristianismo, lógico, para quem é cristão, a gente entende isso, que é a verdade plena, revelada, e não é que eu deixe de acreditar nisso, nem o Alexandre, mas do ponto de vista antropológico e daquilo que é o fenômeno religioso, existem pessoas que fazem essa... deixa eu tentar usar a palavra correta ali, para não falar uma bobagem, mas que já fazem um culto a divindades muito anterior, mas muito anterior que esse ramo, vamos assim dizer, hebraico. E geralmente são religiões politeístas, não é? Uhum. Então, mas o ponto que eu queria chegar, né, é que quando a gente fala primitivo, a gente tem que entender como primeiro. Primitivo não pode ser tomado como algo pior simplesmente porque vem antes. Porque é um pensamento refinado, milenar. E aí eu gostaria de recordar aqui que, por exemplo, quando os jesuítas chegaram para evangelizar os índios aqui, no primeiro momento eles entenderam que Tupã era o deus mais importante deles. E já quiseram colar a imagem do deus cristão, né, com Tupã. Só que depois eles perceberam que Tupã, na verdade, era uma divindade secundária e que havia um deus supremo. Então, o ponto é que, assim, isso é muito recorrente. Sempre que uma religião chega próxima a outra, há coisas que se assemelham, há coisas que distanciam, e esperto é aquele que não entra simplesmente no embate de querer aniquilar a religião do outro porque é diferente, mas consegue perceber isso de parecido e ao mesmo tempo isso de dessemelhante, para poder até falar assim, olha, o que eu acredito é isso. Até para você querer falar para o outro, venha para o meu lado, primeiro é importante que você tenha clareza se o que você está oferecendo é de fato o melhor. Sim. O Alexandre, duas coisas, e eu acho que a gente poderia ir pro intervalinho, porque assim, tá grande essa introdução, mas assim, primeiro a questão da palavra primitivo, né? Porque a gente tem, e já caiu aquilo que é o senso comum, de que primitivo é algo tosco, muito fraco, ou com falta de técnica, ou com falta de tecnologia, quando na verdade primitivo tem muito mais a ver com o primeiro, não é? Aí volta aquilo que é a própria religião de Game of Thrones, né? Que são os deuses antigos. Eles são os deuses dos primeiros homens. E sim, ela possui requinte, não é? Depois, esse paralelismo, aí eu ia falar que eram duas coisas, mas a terceira, esse paralelismo dentro do fenômeno religioso. A gente já tinha falado sobre isso, né? Tupã, Thor, e mesmo na cultura africana, nas religiões de matrizes africanas, você consegue enxergar... Ogum. O Alexandre manja muito mais que eu, mas esses paralelismos que existem, não é? Por exemplo, Hermes ou Mercúrio e ali o Exu, não é? Que é o mensageiro. Exato. E que no fim configuram quase ali as mesmas características, não é? Mas deixa eu provocar Gabriel. Pois, sim, sem dúvidas. E em terceiro, e aí eu acho que a gente pode ir para um despatrocinador, é que quem deseja aniquilar a religião do outro é porque não tem o mínimo de segurança naquilo que acredita. Nem na sua fé, nem em quem você bota fé. Vamos pra frente.
casa do Deus em que acredito é onde mora Nossa Senhora. Maomé ora com Jesus Cristo ao som ancestral dos tambores do Congo, do Queto e de Angola. Moisés e Buda colhem flores, Tupã dança para o infinito. A casa do Deus em que acredito é onde mora Nossa Senhora. Maomé ora com Jesus Cristo ao som ancestral dos tambores do Congo, do Queto e de Angola. Moisés e Buda colhem flores, Tupã dança para o infinito. Tem Gandhi ensinando a amar, tem hippie fazendo amor, tem teatro no Ibatuque, quermesse, Kizomba e Guarupi, na casa do Deus em que acredito. Tem madres de Calcutá, oh, ai, ai, menininhas de Salvador, ai, oh, oh, Martin Luther King e Carlitos, partes do mesmo monolito, da casa do Deus em que acredito. A casa do Deus em que acredito é onde mora Nossa Senhora. Maomé ora com Jesus Cristo ao som ancestral dos tambores do Congo, do Queto e de Angola. Moisés e Buda colhem flores, Tupã dança para o infinito. Infinito. Tem Gandhi ensinando a amar, fazendo amor, tem teatro no Ibatuque, quermesse, Kizomba e Guarupi, na casa do Deus em que acredito. Tem madres de Calcutá, oi, ai, ai, menininhas de Salvador, ai, oi, oi, Martin Luther King e Carlitos, partes do mesmo monolito, da casa do Deus em que acredito. A casa do Deus em que acredito é onde mora Nossa Senhora. Maomé ora com Jesus Cristo ao som ancestral dos tambores do Congo, do Queto e de Angola. Moisés e Buda colhem flores, Tupã dança para o infinito. Nós estamos hoje falando sobre a religiosidade em Game of Thrones e já praticamente falamos bastante coisa sobre os deuses antigos, né, Pedro? Sim. Tem alguma coisa aí ainda que a gente tem que falar? Olha, eu acho assim, daquilo que é a descrição desses deuses antigos, geralmente estão ligados àquilo que é a própria natureza, não é? E a gente já fez esse paralelo aí com as religiões primeiras, dos povos originais, e geralmente, vamos lá, naquilo que é o Game of Thrones, há ali o bosque, não há ali o bosque no norte, né? Na casa... Bosque sagrado. O bosque sagrado, que tem aquela árvore branca com folhas vermelhas, e há ali um rosto entalhado, né? Aquilo ali é exatamente uma reprodução do que são, melhor dizendo, essas religiões mais primitivas. De novo, repito, o termo primitivo não tem a ver com o jeito pejorativo que a palavra carrega hoje, mas primitivo de primeiro, das primeiras religiões, das primeiras esquematizações teológicas. Para mim, é muito os deuses ali do povo do norte, não é? Que é um povo que vive uma vida muito mais espartana, muito mais difícil, mas é um aspecto cultural do norte, ali a galera da neve, a galera do frio. Essa necessidade da conexão com o todo, com a natureza como hierofanias da divindade ou das divindades, né? Então tudo isso está presente aí nos deuses antigos. Sim. E aí depois, Alexandre, agora vamos pra frente, precisa fazer render o programa. Existe a fé do Sete, que é a religião da capital, vamos assim dizer, não é? Sim. E há aspectos interessantes aí. Eu vou falar aqui da lista rapidamente, porque é a fé do Sete. Porque eles acreditam que é um deus, na verdade,
que se manifesta de 7 maneiras diferentes. Ou são 7 aspectos de Deus. E aí eu vou dizer aqui rápido: o pai, a mãe, a dama, a sábia, o ferreiro, o guerreiro e o estranho. E há todo um esquema clerical, inclusive é curioso, é muito curioso, que o cara que fazia o alto septão, que é como se fosse o pontífice dessa religião... O sumo pontífice, o sumo sacerdote... que era o alto pardal, e é curioso que ele era um cara que pregava uma extrema pobreza e, fisicamente falando, era muito assemelhado com Francisco. E acabou aí, né? Porque o cara era um filho da mãe, né? O pardal. Quando morreu, eu fiquei feliz. O alto pardal, ele é um segundo alto septão, né? Sim, porque antes dele teve uma figura que era muito mais ali... o Baylor. É muito mais ligado ali às intrigas palacianas. Sim. Né? E depois vem o Alto Pardal, que é o sósia do Papa Francisco, que inclusive disse que ia fazer um filme, não sei se fez, sobre o Papa Francisco. Seria perfeito, porque ele é a cara do Papa Francisco. E o interessante, porque ali, quando ele é apresentado na série, Francisco tá eu diria, no auge da sua... popularidade no mundo, né? E tava na curva ascendente. Ele tava apresentando ali a princípio parecia um personagem muito próximo a Francisco, né? Com esses ideais de pobreza que o próprio nome evoca, mas depois ele se desvirtua totalmente. Esse é um aspecto da fé dos 7, né? Porque os pardais são uma ordem mendicante da fé dos 7, na hierarquização da religião. Aquilo que é organização interna é muito igreja católica. Muito. Há freiras, há frades, lógico, todas as religiões têm essas questões dos sacerdotes, sacerdotisas, mas já começa do paralelismo o fato de existir 7, né? 7 é um número extremamente importante para os cristãos. A Igreja Católica utiliza a mão do número 7 para muitas coisas, né? Para os sacramentos, para os dons do Espírito Santo, ou seja, se tem algo que faz um paralelismo muito grande e uma boa utilização dessa questão simbológica, é exatamente o fato de que existem aí os 7 aspectos. Mas, vamos lá, se fala de um Deus que se apresenta em 7 aspectos. Isso já entra num problema muito sério do início do cristianismo, que era o modalismo, né? Exato. Sim, porque você poderia falar assim, 1 mais 7, isso cheira a cristianismo que chama Deus de 1 mais 3 ao mesmo tempo. Só que para o cristianismo de hoje, é inadmissível você dizer que os 3 são aspectos diferentes de uma mesma divindade, né? Porque você entra no problema do modalismo. Mas o que é modalismo mesmo, Pedro? Modalismo vem do modal, do modo, porque se fala exatamente de que Deus era um só e que ele se revelou como Pai. Depois, em uma outra época, ele usou, vamos assim dizer, uma máscara de filho. E agora ele usa o aspecto, não é? Ele se utiliza da forma do Espírito Santo. Isso é colocar modais, modos, máscaras, é um pouco aquela questão do teatro também, não é? E o modalismo foi uma heresia combatida aí pela igreja. Lembrando que aqui heresia não é heresia como se fala hoje, né? Heresia, na verdade, era algo que ia contra aquilo que era o corpo doutrinal comum ou mais vigente na época. E tem um quê de modalismo nesse sentido, não é? Porque o pai é vamos assim dizer, um modal, um jeito. Ele simboliza o julgamento, a justiça, e geralmente é representado por um homem barbado segurando uma balança. Depois tem a mãe. É curioso que há essa, não dualidade, mas essa questão materna, né? O pai, que é justamente a justiça, e a mãe, que é o símbolo de compaixão, fertilidade. Não há como dizer daquilo que são os cristãos que tem ali no corpo doutrinal Maria, a própria figura de Maria. De alguma maneira também é como se você pegasse nessa fé apresentada na ficção e reapresentasse aspectos do cristianismo. Então, o próprio Deus Pai, ele tem alguma coisa de pai e mãe, né?
criador, Sim. que é ao mesmo tempo aquele que dá a vida, mas é também o Deus da misericórdia. Só que, diferentemente no cristianismo, Jesus também é aspecto de misericórdia. E aqui, na ficção de Game of Thrones, esse aspecto misericordioso faz parte da mãe do Sete, né? Curioso, Alexandre, que há aqui, desses aspectos do Deus do Sete, né, 3 aspectos femininos: a mãe, a dama e a sábia. E se você for pegar as 3, elas têm uma amálgama. Eu falei ali da mãe como Maria, mas as 3 têm uma amálgama daquilo que são atributos a Maria. Perfeito. Né? Se a mãe é a fertilidade, o sorriso e a maternidade, a dama tem a questão da inocência, da castidade, Da virgindade. que é também figura mariana, e a sábia, né, que simboliza a sabedoria e é normalmente representada como uma lanterna na mão. E essas 3 figuras aqui facilmente são empregadas com Maria. Por exemplo, Nossa Senhora da Candelária, que depois... Mater et Magistra, né? Pois é, e que depois vira Nossa Senhora dos Navegantes, e que naquilo que é o sincretismo vira Iemanjá, não é? Que tem uma lanterna... Iemanjá não tem uma lanterna na mão, mas é essa Maria, mesmo celebrada nessa data. Por que pelos navegantes? Porque ela é como o farol que não deixa os navegantes se perderem, porque carrega na luz o próprio Jesus. Ele é a luz que ela carrega, sim. E aí depois isso entra no paralelismo com a deusa do mar, Iemanjá. É interessante como esses 3 aspectos femininos do Deus do Sete encaixam diretamente com a figura de Maria na teologia cristã católica, né? Sobretudo na fenomenologia religiosa envolta, né, no culto mariano. Sim, sim. Bom, depois vem o Aí, Alexandre. O ferreiro. Olha aí, Ferreira. Vem o ferreiro. Que lembra todo o aspecto artificial, no sentido de artifício Sim, de fazer, né? Da sociedade, né? Aquele que faz, aquele que realiza, o aspecto de Deus que contempla os artesãos. Sim. E é curioso porque ele contempla também aquilo que são as próprias características de um cidadão que mora numa cidade. Cidadão-cidade pode parecer aí um pouco redundante, cidadão da cidade, mas a gente já tem um programa sobre a cidade. Procura o programa número 2, nós falamos sobre a cidade, né? Mas ele abarca essas situações de vida, né? A jovem que é donzela, a mãe que é mais sábia, a dama, na verdade, é a donzela, não é? E o ferreiro, que é o trabalhador. Lembrando que Jesus de Nazaré foi um trabalhador, foi um artífice, também trabalhava na construção civil, muito provavelmente porque seu pai também o fazia. E assim, dentre os 7, a gente está falando aqui dos aspectos das 7 manifestações, dos 7 aspectos de Deus, dessas teofanias que se dão, nem sei se teofania é a palavra certa, tem o guerreiro também, não é? Sim. Que carrega a espada. Convém, né? Sim. E aí, Pedro, é interessante você pensar no ferreiro e no guerreiro, que, segundo os estudiosos da arqueologia hebraica, você tem lá Elohim e Yahvé, que seriam, a princípio, divindades diferentes, e você tinha exatamente Yahvé dos exércitos, né? Sim. Que de alguma maneira era um deus dos guerreiros. Sim. E você tinha Elohim, que é ligado também a essa... Seria um deus do fogo, que ligado também à metalurgia. Sim, olha aí. Tem um pouco esse rastro do antigo judaísmo, ou daquilo que formou o judaísmo lá atrás, né? De novo, é o fenômeno religioso aplicado também, né, Alexandre? Porque é importante dizer que o monoteísmo, ele foi uma construção também, Sim, ou uma revelação gradativa, como queiramos. Sim, sem dúvida. De entender que uma hora falou assim, não, mas espera aí, todos esses sentidos de Deus, eles conduzem a uma única divindade. Uhum. Porque o ponto vital para você compreender isso que o Alexandre está falando é o próprio Êxodo. E como você compreende o Êxodo, porque a narrativa do Êxodo é uma narrativa posterior.
dentro daquilo que é um pouco a história e a arqueologia bíblica, há quem afirme, o Finkelstein faz isso, né? De que essas narrativas sobre Deus acabaram gerando um monoteísmo, mas que, na verdade, poderiam ser monoteísmos ou politeísmos que centralizaram numa figura só. Do ponto de vista teológico, isso vira a teologia da revelação, não é? Como o homem vai compreendendo Deus ao longo do seu relacionamento com Deus, né? E tem uma sutileza aí também hoje que se usa muito, é falar de, ao invés de monoteísmo, falar de enoteísmo, né? O que é o enoteísmo? É um Deus no meio de tantos que é o sal de outros. Fruta. Não. Desculpa, eu não ao contrário resisti. disso. Porque o enoteísmo seria um estágio primeiro do monoteísmo, onde você não nega a existência dos outros deuses. Sim. Sim. Você simplesmente diz... você tem os outros deuses, mas o que eu acredito é este. Então, não se dissolve. E se você pega ali aquilo que são... Não é que exista uma ordem cronológica, mas a cronologia estabelecida dos livros da Bíblia, há isso, não é? Qual dos deuses é mais próximo de um povo do que este Deus? Há esse fenômeno já permeando, não é? Tem um rastro aí na própria Sagrada Escritura. Sim, sim. Alexandre, vamos pra frente. Aí tem o estranho, que é um outro aspecto desse Deus, então. que simboliza a morte, o desconhecido. É o Deus estranho, né? Mas então, essa tradução de estranho pode ser também estrangeiro. Sim, eu pensava assim. Ou que é o totalmente outro. Sim. Sim. Ou seja, você contemplar nessa fé do 7 que há espaço aí para o Deus desconhecido, para aquilo de Deus que você não entende. Olha aí São Paulo, hein? Você dá uma abertura, na verdade, também à possibilidade de que você tenha um diálogo com aqueles outros que acreditam em outros deuses. Há uma história de Paulo que está ali no Areópago e vê ali uma imagem de um Deus desconhecido em meio a uma cultura politeísta e fala, olha, eu conheço esse Deus desconhecido. O Deus desconhecido de vocês tem nome, tem aspecto, tem uma história, tem uma teologia. É você deixar exatamente aberto a possibilidade de que haja de fato um outro Deus. Alexandre, encerra aqui o 7? Pode encerrar o 7 aqui? Só mais um pontinho só, Pedro, eu juro. Vai. Olha o tempo, Alexandre. E também remete a essa sacralidade do próprio estrangeiro, né? Sim. Que também está contido no hebraísmo, que porque entende que já foi estrangeiro também, Sim. é chamado à hospitalidade, é chamado a olhar aquele que está passando como também uma manifestação de Deus. Sim. Bom, Jesus usa isso também. Sobretudo ele usa naquela história do bom samaritano, que é um evangelho escrito para estrangeiros, e ele usa um estrangeiro como exemplo de cumprimento daquilo que é a palavra de Deus, né? Então essa questão do estrangeiro, do que está de fora, ela é sempre pontual naquilo que é o processo de evangelização. E é triste quando nós vemos cristãos criticando, apontando o dedo e condenando o que está de fora, quando na verdade a origem dessas religiões é sempre lembrar com carinho e estabelecer diálogo com aqueles que estão de fora. Alexandre, depois tem ali o Deus da Luz. Deus da Luz. Que é o Deus da mulher que taca fogo em tudo lá, né? Aliás, é o Deus que tem visivelmente poder nesse seriado. Exato. É o Deus da Luz, né? Tá se importando, tá tentando fazer alguma coisa. Pois é, olha, se tem um Deus que agiu aí nessa parada, foi o Deus da Luz. Já ressuscitou gente, já fez pirogênese, tá aí, de todos é o Deus que tá rolando e tá funcionando, não é? E eu acho interessante porque parece que é a única religião que está se preocupando também numa expansão, né? Sim. Seja os sacerdotes, seja ali as pessoas que parecem que acreditam nesse Deus, eles têm essa vontade de dizer para as outras pessoas, olha, você tem que acreditar no Deus da Luz, né? Rolor, no nome? Sim, Rolor. Tem lá a sacerdotisa que apresenta
o poder desse Deus e que fala inflamada, sobretudo ali quando ela chega em Westeros, né? Sim. Que tem lá o Baratheon, não vou lembrar agora É o nome o do personagem. Stannis. Exato, o Stannis ali que se converte ao Deus da Luz. Sim. E você tem muito esse aspecto de um proselitismo quase, Pedro, também aqui eu vou forçar um pouco a coisa, um pentecostalismo, Sim. né? Bom, tem Ou um carismaticismo. acho que um assim, carismaticismo, sim. é o Deus do fogo. E tem aí 2 sacerdotes muito famosos no seriado, que é a Melisandre, que faz ali e acontece, e ela olha, se tem alguém, eu falo, se teve um Deus que funcionou nessa série, foi esse. A mulher fez nascer bicho, pariu bicho, o outro lá, o Thoros de Mir, ressuscitou o cara não sei quantas vezes. A outra fez a mesma fez pirogênios, ou seja, fez tacar fogo lá onde o fogo não tava pegando. O Jon Snow é o Messias ressuscitado. Exato. Até o João das Neves ela ressuscitou. Se teve um Deus que funcionou, foi esse nessa série, né? E qual é o símbolo desse Deus, Pedro? A luz. Um coração de fogo. Olha só. Sagrado coração. Ah, eu não vi isso, rapaz. Coração santo. Tu reinarás. E ó, o que eu acho interessante, mas há uma heresia nesse Deus, hein? Sim. Que existe ali o Deus das trevas. Você não fala o nome dele. Exatamente. Então rola maniqueísmo. E se rola Sim. maniqueísmo, isso é também religião antiga que foi superada já afasta no cristianismo. Sim, já foi. Sim. Santo Agostinho, o mais paulino dos teólogos, foi maniqueísta. Acreditou. Caiu nessa roubada. E há muito cristão católico hoje em dia entrando no maniqueísmo, viu? Há muita pregação maniqueísta hoje nas igrejas. Igrejas católicas. Ô Pedro, eu posso fazer a defesa do maniqueísmo? Do maniqueísmo original você pode. Nas igrejas eu vou derrubar essa ligação. Não, eu vou fazer do maniqueísmo original. Por quê? Na verdade, o que você tem para o surgimento do maniqueísmo? Você tem o cristianismo se espalhando como uma fé universal. Sim. Né? E você tem uma religião local lá da região da Pérsia, que é o zoroastrismo. Uhum. E o zoroastrismo tinha algum resquício ali de maniqueísmo, mas não era bem definido, né? E aí o Mani, que era um sacerdote de Zoroastro, Sim. ele dá uma rebuscada filosófica na fé do zoroastrismo e faz essa polarização entre o bem e o mal. E daí surge o maniqueísmo como uma fé universal, um tanto quanto filosófica, para ser um contraponto ao cristianismo. E se alastra, né? E depois o próprio cristianismo acaba criando esse aspecto maniqueísta, porque, Pedro, é uma tentação muito grande, né? Enorme. De você ter um Deus que é o sumo bem, um Deus que é todo poderoso e que de alguma maneira você olha para as coisas do mundo e você fala, puxa vida, mas por que Deus não atuou aqui? Por que tal coisas acontece? Ah, porque tem o mal, né? E aí você personifica o mal e chama isso de o sumo mal, que aí seria o demônio. Sim. E aliás... O Deus das sombras. Sim, e fica mais fácil, dá menos trabalho de estudar se você entra no maniqueísmo. Porque aí você fica apontando mal. Procura o nosso programa, tá lá, acho que logo depois do 10, 11, 12, por aí, 13, Cultura do Medo. A gente vive repetindo sobre isso. Porque é mais fácil você pregar a partir de uma pregação maniqueísta. Porque ao invés de você falar daquilo que os outros podem ser com Deus, você simplesmente elege um opositor e fica ali fazendo medo e pequenas soluções de sair do medo. Existe maniqueísmo hoje infiltrado, e não é infiltrado porque existe uma religião maniqueísta, mas naquilo que é a preguiça teológica, na preguiça do fazer teológico. Alexandre, vamos pra frente. Alexandre, aliás, olha, tem que acabar. Eu vou pôr um tem que acabar aqui.
Vai. Tem que acabar isso aí. Mas tem que acabar. Tem que acabar. Tem que Eu acabar. acho mesmo que Já tem que passou acabar. da hora de acabar, já. Primeiro, tem que acabar essa preguiça teológica aí, certo? Tem que estudar, tem que ler, tem muita gente falando muita bobagem aí. Aliás, nessa última teve uma o ano que a gente tá gravando isso é 2019, teve uma eleição de CNBB e aí fica uma imprensa burra colocando maniqueísmo naquilo que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sem saber de nada que estão falando. Sem saber de nada. E tem um monte de católico embarcado nesse maniqueísmo cristão. Olha, se tem uma coisa que tem que acabar, além do chato comentarista de episódio, tem que acabar também esse maniqueísmo maldito que fica entrando aí nas análises teológicas e eclesiológicas da igreja, em especial da igreja católica. Pronto, hashtag pronto falei. Ó, e aí eu vou dar uma dica, não sei se serve ou não, mas o que a gente consegue perceber é que esse maniqueísmo, ou melhor, esse dualismo, ou a palavra da vez, essa polarização, ela é quase inevitável, Pedro. Assim, na mentalidade humana, ou na psique humana, é como se nós precisássemos passar por esse momento, mas isso é um infantilismo. Sim. Então, feliz aquele, sábio daquele que consegue vencer os seus dualismos e dar um passo adiante. Sim. Né? Que para seja de branco na e preto e religião, consegue enxergar cinza. Seja na religião, seja na política, seja na série que você assiste. Nada é preto e branco no fim das contas, né? E quando você consegue dar esse passo, você se torna uma pessoa mais sábia. Sim. Quem tiver ouvidos que ouça. Bom, vamos lá, vamos pra frente. Aí eu falei de preto e branco, porque enquanto você falava dessa questão de uma maneira infantil, eu pensava isso, né? Entre o preto e branco há uma gama de cinzas, não é? Aí os designers e pintores que ouvem o programa podem dizer. Mas há a casa do branco e preto em Game of Thrones, que é a casa do Deus de muitas faces, que na verdade é o Deus da morte. Mas veja só, muitas faces, são faces infinitas. Sim. E é do branco e preto ao mesmo tempo. Pois né? é. Mas nem o branco e preto do Game of Thrones é tão dual como se apresenta. É branco e preto na decoração, mas mostra exatamente que o Deus da morte, talvez o antagonismo à vida, né? Seja aí o Deus de muitas faces, porque a morte tem muitas faces. Muitas, mas muitas, né? Agora, nesse momento em que a gente grava, a morte tem mais uma face, porque mais alguém morre nesse mundo, né? E tem aquilo que pra mim é, lógico, o culto à morte, ou a morte como uma deidade, como uma divindade, melhor dizendo, isso é muito presente. Hoje talvez aquilo que é mais conhecido é a Santa Muerte da cultura mexicana, né? Uhum. Que vem ali dos povos ancestrais da América Central, né? Mas tem a frase mais legal que é o Vala Morgulis, Vala Dohaeris, né? Que é a frase mais bacana que existe, né? Todos os homens devem morrer, todos os homens devem servir. Mas que lembra também, Pedro, uma outra frase que é dita em latim, que é o Carpe Diem. Carpe Diem. E como é que se responde? Memento Mori. Carpe Diem significa aproveite o dia. Memento Mori. Lembra-te, ó mortal. Lembra que morrerás, né? Olha que paralelismo. Porque no cristianismo também, sobretudo ali no final da Idade Média, isso era muito presente, né? Sim. Não um culto a uma divindade que seria a morte, mas a morte como esse destino inexorável de todo homem que você não pode perder de vista. E é interessante também que a missa católica, ela tem esse aspecto muito presente, que é o aspecto sacrificial, né? Por que você alcançou a salvação, né? Por que você foi redimido? Por causa da morte de Cristo, né? Então, a morte é um aspecto que você não deve ter medo, você deve ter um respeito e que faz parte, né, do mistério que é a vida. Sim. Como diz Raul Seixas, vamos ainda encontrá-la vestida de cetim,
pois em qualquer lugar ela espera só por nós. A gente vai fazer um programa sobre morte, hein? Baseado na música do Raul Seixas. Bem en passant aqui, Pedro, a gente pode falar do Dothraki. Da outra ponta da coisa, que é o grande garanhão, que é o deus Dothraki. Aí, Dothraki que viraram bucha de canhão numa batalha aí. Que absurdo, cara. Viraram bode expiatório solto no deserto. Cavalos expiatórios, no fim das contas, né? Mas é que esse grande garanhão tem uma questão de um deus único, não é? Tem a relação de um deus único, Sim. tem essa coisa da pulsão da vida. Sim. Mas tem também aquilo que dentro do fenômeno religioso é a identificação cultural, a transferência cultural. Dou um exemplo claro. Por exemplo, Nossa Senhora de Guadalupe. Uhum. Ela é uma manifestação da mãe de Jesus, né, Maria, e que tem um rosto indígena. Nossa Senhora Aparecida, que tem um aspecto enegrecido em uma época em que havia escravidão de negros aqui no Brasil. Não que hoje tenha deixado de existir, né? Só não existiu no papel, né? Porque sim, a carne mais barata do mercado ainda é a carne negra. Mas há essa transferência cultural. E os Dothraki, que é o povo lá do Khal Drogo, não é? O Jason Momoa, o Aquaman... Eles veem Deus como exatamente isso, aquilo que é o seu maior meio de vida e de produção, que é o cavalo, né? Sim, e que é quase um povo nômade, Sim. ali, tanto quanto cigano. Ô Alexandre, há um outro aspecto aí, eu acho que, falando me veio à cabeça, que é no início do judaísmo, sobretudo das primeiras redações bíblicas, que é também a figura do boi dentro do judaísmo, não é? Perfeito. Porque não que Deus se identificasse com um boi, mas a gente tinha um professor que mandava a gente fazer isso, né? Pega ali os primeiros livros da Bíblia. Pega Êxodo 20. Sim. E pega quantas vezes a palavra boi se repete, porque ele fala, o boi era o animal central, A porque não era só tecnologia da época. Sim, e não só tecnologia, era também, você comia o boi, você usava o boi no arado, você usava o boi no transporte, então, olha aí, tem nos Dothraki quase que um primitivo Israel também, Sim. né? O povo de Israel, naquilo que é a sua questão primitiva. Mas não sem último, Alexandre, quer falar mais alguma coisa dos Dothraki, não? Tá Vamos contemplado. com Deus, né? Que pena. Foram com Deus. Não, e a gente deixou por último aquele que... Eu falei, Alexandre, tem que deixar por último. Porque se tem algo mais cristão, não tanto naquilo que é a mitologia desse Deus, mas em algumas questões teológicas desse Deus, é o Deus dos homens de ferro, das ilhas de ferro, o Deus afogado. Cara, nada mais cristão que o Deus porque afogado. Porque não é uma tradução que eu acho boa também, Deus afogado, não. Eu prefiro entender como Deus dos abismos. Mas drown é afogado, Alexandre. Mas o sentido é muito além do afogado, né? Mas a drown é afogado, Alexandre. Tá. Você quer agora remudar o inglês, Tá, eu Alexandre? não vou pegar etimologia de afogado em inglês pra você, né, Pedro? Mas tá aqui drowned. É afogado, eu aprendi no CCAA. Tá bom. O que você quer falar? Tá bom. Mas deixando de lado a questão etimológica do abismo, lógico, tem uma ligação profunda. Nada é mais cristão do que alguns elementos, né, Alexandre? Sim. Sobretudo aquilo que é... Porque quase todas essas religiões têm ali uma palavra, né? É como o aleluia cristão, alguma coisa assim. Que é a frase, o que está morto não pode morrer, mas levanta-se novamente mais duro e mais forte. Cara... É bonito. Nada mais cristão que isso. É bonito, sim. Apesar de que na série, o povo que acredita nesse Deus é um povo bem sanguinário, né? Sanguinário, porque são piratas. São piratas. O paralelismo povo... termina aí, sim. né? Na frase bonita. Sim. Não, assim, eles são piratas, são saqueadores, são navegadores, é uma terra bem inóspita, com muita dificuldade, mas, assim, duas coisas em especial, para mim, tem essa questão. Primeiro, essa do que
O que está morto não pode morrer, mas levanta-se mais duro e mais forte. Nada mais pascal do que essa frase. De todos os deuses, essa frase é extremamente pascal. Não é? Porque o que está morto, que no caso é Jesus, se permite aniquilar para que possa aniquilar a própria morte. Não é? E depois da morte, na ressurreição, ele se levanta mais duro e mais forte. Não é? Isso é um relato perfeitamente pascal, você não acha? Eu acho. Acho que é interessante pensar nesse aspecto também do Deus afogado ligado aí aos homens de ferro, né? E aí você quase consegue ver assim uma espada que ela está sendo forjada no fogo e depois ela tem que ser colocada na água, né? Na água. Que é esse choque que faz com que ela se endureça e vira um metal mais forte, firme, mais resistente, né? Que tá aí presente nessa frase. Ao mesmo tempo, você tem uma dualidade do Deus afogado com o Deus das tempestades, né? Que para o pirata dá para entender também por que ele não gosta, né? Porque imagina se você tá no seu barquinho e começa uma tempestade. Lógico, né? É um problema sério. E aí lembra também Jesus lá no barquinho com os pescadores, e aí vem as tempestades, e aí Jesus manda que a tempestade se cale, e aí os barqueiros, ou melhor, os pescadores, mas quem é esse que cala até mesmo as tempestades? Porque também, voltando à questão da teologia bíblica, o mar e a tempestade são aspectos do incontrolável, são aspectos daquilo que você não consegue refrear, que é um aspecto bem presente nas divindades como um todo. E é interessante que você percebe que nessa fé ao Deus afogado, você tem também essa reverência a um Deus que não está no seu controle. No fundo é isso. Há, lógico, um paralelismo muito forte com as religiões nórdicas, com as mitologias nórdicas, não é? A questão do Deus da tempestade, Thor, porque nas navegações ali dos vikings, a figura de Thor, não que ela já não fosse grande, se sobressai ainda mais, não é o Thor da Marvel, né? É o Thor, o deus nórdico, não é? Mas há algo que é extremamente cristão também, e aqui eu acho que a gente pode terminar. Você quer fazer um paralelismo com Jesus, mas o paralelismo está aí no cristianismo, que a adesão a essa fé passa por um batismo. Muito bom. Passa por um batismo. É a água derramada no topo da cabeça. E depois, lógico, a repetição daquilo que é a oração, não é? O que está morto não pode morrer. Aí o outro responde, mas levanta-se novamente, mais duro e mais forte. Talvez de todas elas, dos quais a gente traça paralelismo, ela é mais cristã justamente porque ela tem a ver com mais cristão na prática. Não na construção teológica, mas naquilo que é a própria prática. Eu diria, Pedro, que é um aspecto que você pode olhar na série e aprender alguma coisa do próprio cristianismo. No dia que eu assisti, eu falei, caramba, nada mais cristão do que jogar a água ali, o afogamento, não é? E a partir daí você fala, olha, o que já está morto não morre mais. É um jeito de enxergar cristianismo nisso, sobretudo pra gente que tem uma vida religiosa muito frequente, isso se torna assim evidente, você quase que tem uma iluminação naquela hora, o que é um pouco triste nessa apresentação é que eu senti um pouco isso, Pedro, como se uma série, uma ficção, de alguma maneira conseguiu ser mais eloquente do que muitas vezes os nossos rituais. E você pensar que muitas vezes as pessoas levam seus filhos para o batismo ou até participam do ritual, né? E não entendem essa verdade que ela está presente no batismo, né? Esse convite que você tem de passar pela morte já em vida, para você renascer para uma vida nova. E aí você pode trazer um pouco, talvez, aí o Deus de muitas faces, né? E talvez aí você pode trazer também o grande garanhão que montou o universo, porque é esse seu passar para a morte, né? Passar pela morte para uma vida nova,
que vai te garantir chegar ao grande rancho eterno, que também é uma coisa ligada à fé dos Dothraki, né? Que parece também um pouco com a fé lá nórdica, que tem o Valhalla, né? Valhalla, sim. E da mesma maneira, lembrar isso, né? E a gente poderia dizer que, no fim, as religiões, de um jeito ou de outro, nos levam a isso. A lembrar que a vida aqui, se ela se restringe simplesmente ao imediato, ela é muito pobre. E quando você se abre a este algo mais... ao transcendente, que está no começo, está no fim e que perpassa durante toda a nossa vida, você vive de uma maneira mais plena. Sim, sem seja dúvida. qual for a sua religião. Você consegue ter uma compreensão talvez mais ampla daquilo que é a própria existência. Alexandre, para terminar, seco para você. A gente tá gravando isso na semana que antecede o final. Então, quando for no ar, já tá indo também, vai na tarde de domingo. No domingo vai o último capítulo. De novo, quem senta no trono? Vai pro trono ou não vai? Tyrion Lannister. Você mudou? De mãos dadas com a Sansa Stark. Pois eu voto em Sansa Stark. Eu vou dizer, se eu acertar, tomara que dê certo. Não, eu já tinha o João das falado Neves isso. vai herdar o trono e ele vai falar assim: não quero, passo pra minha irmã, que de todo mundo é a pessoa mais inteligente nessa série. Pronto, falei. E você? Tyrion com Sansa. Meu final fica assim. A menininha bonitinha lá da espada de agulha. A Arya. Vai dar um jeito na mãe dos dragão. Daniela. O João das Neves vai falar: deu pra mim, baixa astral, vou pra Porto Alegre. Tchau. Tchau. Vai lá pro norte, lá pro gelo, ficar com os homens livres. Sim. E aí, vai sobrar pra quem? Pro Tyrion. Ó, no final do Tyrion vai ser assim, ó. A Daenerys vai tentar dar um Dracarys nele. Ele não vai queimar. Vai ficar com o cabelo todo platinado. Sim. E vai sentar na bagaça de espadas lá. De mão dada com a Sansa, que é quem vai mandar na coisa toda. Porque no fundo é isso, né? A mulher que manda, né? Tá certo. Bom, Tyrion com Sansa, eu Sansa sozinho. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Obrigado, Alexandre. Beijo, abraço e aperto de mão. Vala Morghulis! Vala do Harris. Aí. Dracarys. Sai pra lá.